Irmãos, graças e paz mais uma vez. Que alegria estar aqui com vocês. Quero agradecer pelo convite e por trazerem a minha filha também, aqui, depois de vir comigo. E eu estive aqui esse ano na Igreja Batista Vidas Boas, isso. Acho que foi em julho, agosto, alguma coisa assim. Julho, né? Mais ou menos isso. E eu estou feliz de poder voltar e conhecer estar com vocês para tratar de um tema tão especial como esse, sobre saúde emocional nos relacionamentos familiares. E além de falar sobre saúde emocional nos relacionamentos familiares, nós falaremos também sobre essa saúde emocional no nosso relacionamento enquanto igreja, e também na nossa vida pessoal com Cristo Jesus. E para pensar em tudo isso, o meu desejo aqui não é apenas refletir a respeito da questão saúde mental, porque eu não sou médico, não sou psicólogo, não sou terapeuta, eu sou apenas um pastor. Mas refletir sobre aquilo que as Escrituras falam a respeito desse assunto, né? Sobre como nós podemos cuidar da nossa mente, cuidar do nosso coração, ou sobre como nós que já estamos cuidando disso, cuidando da nossa mente, talvez cuidando com a enfermidade mental, com remédios, fazendo terapias, etc. E conscientes de que nós não somos apenas isso, mas que nós também somos um espírito, precisamos do cuidado de Deus com Sua palavra. Então, o que as Escrituras têm a dizer a respeito desse cuidado da nossa mente, com relação à nossa vida, já que a gente lida com todas as questões medicamentosas e terapias, etc. Existem no meio cristão, via de regra, 3 grupos que se afastam ou se aproximam dependendo da sua liderança, dependendo do seu pastor, dependendo do momento também. Muito bem, agora sim, agora até eu estou me escutando. Então nós temos um grupo que é totalmente avesso a tudo que diz respeito às ciências psi, então a psicologia, a psiquiatria e a terapias de uma maneira geral. Aqueles que entendem que toda essa área ela deve ser entregue apenas para os pastores ou a pessoas da igreja, e de que o ser humano, naquilo que diz respeito à sua alma, deve ser tratado por aquele que criou a sua alma. Então, se você vai a um psicólogo, se você vai a um terapeuta, se você vai a um psiquiatra, você está em pecado, e se você toma remédio, você está em pecado mais ainda, porque você não deveria, com uma questão da sua mente, da sua alma, tratar com uma pessoa humana, e sim com uma pessoa divina. Então, há aqueles que defendem essa área, eu não me incluo nesse grupo, mas são pessoas que, se você procura, vão te incentivar a deixar de procurar esses profissionais, a deixar de tomar remédios e a deixar de fazer terapias, etc., né? E que entendem que não existe enfermidade mental. Existem alguns livros que têm sido publicados que procuram defender essa teoria, essa visão. Existem aqueles que estão no outro lado, não é, da reta, do outro lado do espectro, que acreditam que não, que o ser humano ele deve ser totalmente dividido. Então a parte espiritual ela deve ser cuidada pelo pastor, pelos irmãos da igreja, etc. A parte física pelo médico, e a parte da sua alma pelo psicólogo, ou pelo psicoterapeuta, ou pelo psiquiatra. E que, se você tem alguma enfermidade mental diagnosticada, reconhecida e que está sendo tratada, que isso não tem nada a ver com Deus, isso não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com a Bíblia, você não precisa procurar o seu pastor, você não precisa ler as Escrituras, você não precisa pensar sobre isso, porque a tua área psíquica deve ser tratada apenas por profissionais que cuidam da nossa psique. Estão no outro extremo. Se de um lado a gente tem aqueles que fogem totalmente das ciências psi, tem aqueles que vão somente para elas acreditando que elas são totalmente suficientes para isso. E existe um terceiro grupo ainda. Existem outros mini-grupos, né? Mas esses são os maiores, que entendem que não, que a nossa saúde mental, ela envolve o todo do nosso ser, e que as várias partes que nos compõem, elas podem ser afetadas. Então, por exemplo, se você tem um problema físico, diagnosticadamente físico, imagine que você tem um câncer, e aí esse câncer no seu pâncreas é algo físico, não é algo espiritual, não é algo emocional, é algo físico. Mas esse algo físico afetará as suas emoções? Sim ou não? Ou você vai ficar zen ou você pode ficar triste?
por algo que é físico? É lógico que você pode. É lógico que tudo que diz respeito à sua alma, às suas emoções, aos seus sentimentos, pode ser afetado por algo físico, meramente físico. E o inverso é real também. Algo que é espiritual, algo que é emocional e que pode vir a afetar o seu físico. Isso tem sido descoberto pela ciência, não sei se eu posso chamar dessa maneira, não é? De alguns anos para cá, desde o final do século XIX para cá, e Sigmund Freud foi quem mais desenvolveu isso que hoje é chamado de psicossomatismo, que é quando coisas da nossa psique, ou da nossa psique, que é a nossa alma, afetam o nosso soma, o nosso corpo. Então, psico, soma, corpo, alma e corpo. Então, tipo, se você tem alguma coisa no corpo, isso afeta a alma, se você tem alguma coisa na alma, afeta o corpo. E Freud tem dito, e outros, muitos o seguem, dizendo que é assim que nós funcionamos. Só que quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que Davi já falava disso. Por exemplo, num de seus salmos de confissão, ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, calar pecados, guardar pecados, não se arrepender de pecados e não confessar os pecados é uma coisa física ou espiritual? Espiritual, não tem nada de físico em você não confessar um pecado, não é? Não dá para diagnosticar a não confissão de um pecado. Trata-se de um segredo que você guarda, muito bem guardado aí no seu coração e que ninguém sabe. E você não quer que saiba e você não confessa nem para Deus esse pecado. Você não diagnostica isso numa máquina. Mas Davi diz que enquanto ele calou os seus pecados, a sua carne ardia em febre, os seus ossos doíam e ele via o seu leito nadar em lágrimas. Ou seja, existe um aspecto físico que advém de algo espiritual. Então, as duas coisas elas se relacionam. Alguns anos atrás, eu escrevi um livro chamado Depressão e Graça. E para esse livro, eu fiz algumas pesquisas, e numa delas, eu acabei entrando em algumas questões ligadas à ansiedade, a transtornos de ansiedade, que hoje é uma questão muito comum e muito tratada, não é? E existem vários tipos, é um espectro gigantesco de enfermidades ou não enfermidades que estão ligadas à ansiedade. A ansiedade pode ser ou pode não ser uma enfermidade, isso é uma questão imensa, não é, para a gente discutir aqui. E uma das questões que hoje é muito bem esclarecida no meio científico e médico é que a grande maioria dos casos de câncer, eu não sei se os dados que eu li estão certos, mas eu li cerca de 70% dos casos de câncer, de tumores cancerígenos, eles não são oriundos por herança genética, mas por questões de transtorno de ansiedade, que geram certos carcinomas, que se desenvolvem tumores cada vez maiores, que podem ser benignos ou malignos, e que são oriundos de uma questão psíquica, que pode gerar isso, e que somente cerca de 30% dos cânceres seriam oriundos de questões hereditárias e genéticas. Eu não sei da precisão desses dados, né? Eu li isso num livro ligado à questão de transtorno de ansiedade e a sua relação com o câncer, e me chamou a atenção muito isso, né? Por saber que nós podemos ser afetados fisicamente. E você sabe disso. Por exemplo, você certamente já passou por alguma situação em que você foi ao médico com algum problema físico, ou você achava que era físico. Na verdade, era físico. Você estava com dor de cabeça, ou você estava com alergia, ou você estava com dor na coluna, ou você estava com problemas gástricos e digestivos, desarranjo intestinal. Ou seja, você estava com um problema. E aí você foi no médico, ele fez um exame, fez outro exame, fez um monte de exame. E aí, no final, não deu nada, não é? Aí ele vira para você e fala que o seu problema é o quê? Aí você quer dar um abraço emocional nele, né? Como que é emocional? Como que é emocional essa dor na coluna? Como que é emocional esse ataque de alergia? Como é emocional esse desarranjo intestinal? E aí ele vai tentar te explicar, e talvez você não conseguir, vai mandar você procurar um psicólogo, para você tratar, sendo que o seu problema não é psicólogo, seu problema é dor na coluna. Via de regra, os médicos não explicam muito porque não tem paciência ou porque, enfim, por outras razões que não vêm ao caso aqui também. Mas fato é que existe uma unidade essencial dentro da gente. Nós não podemos nos dividir. Deus não nos divide, a Bíblia não nos divide. Desde o Antigo Testamento, os judeus olhavam para o ser humano como um ser essencial, como uma unidade essencial, como eles falam, né? Tanto a parte material, que é aquilo que a gente pode ver, sangrar,
sentir, adoecer, como a parte imaterial, que é aquilo que nós não vemos, que as máquinas não conseguem diagnosticar, mas que podem ser afetadas e mexem com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com a nossa mente, via de regra, com os nossos comportamentos, por questões físicas ou não físicas, materiais ou imateriais. Portanto, é muito importante que quando nós olhamos para tudo aquilo que diz respeito à saúde mental, à saúde da mente, e a relação disso com a família, com a igreja e com você mesmo, você mesma, que são as três reflexões que nós faremos de hoje até domingo de manhã, nós vejamos que de fato há um equilíbrio entre as duas coisas, que nós não podemos separar as duas coisas, dividir-nos, achando que uma parte é tratada por um, outra parte é tratada por outro, que as duas coisas não se interrelacionam, porque elas se interrelacionam sim. É por isso que mesmo que alguém tenha um problema físico, seja ele qual for, mas que o afeta inevitavelmente espiritual e emocionalmente, essa pessoa precisa do cuidado espiritual e emocional de pessoas que estão perto dela, e que a amem, e que possam ajudá-la a ficar firme com o Senhor, mesmo que a questão dela não seja uma questão espiritual, mas ela precisa disso, porque ela pode ser afetada nessa área também. Bem, posto tudo isso, eu gostaria de entrar com vocês nessa questão da saúde emocional nos relacionamentos familiares. Quando a gente pensa em família, a Bíblia nos dá inúmeros exemplos a respeito desse assunto, mas uma ilustração que eu gosto bastante, que Jesus apresenta, é sobre a nossa casa não ser edificada sobre a areia, mas sobre a rocha. Quando ele diz isso no final do Sermão da Montanha, obviamente ele não está falando da família, ele está falando da sua vida. Mas nós vemos aplicações desta mesma ilustração, dessa mesma ideia, não apenas nas palavras de Jesus, da sua casa não ser edificada sobre a areia, mas sobre a rocha, mas nós vemos nos Salmos e em outros textos do Novo Testamento, a ideia de que a nossa família precisa estar edificada sobre Cristo, que é a rocha. Porque se ela não estiver edificada sobre Cristo, ela estará edificada sobre outra coisa qualquer. Ela não vaga no espaço solta, flutuando. Nós colocamos a nossa vida, a nossa confiança, os nossos valores, as nossas esperanças em algo, ou em alguém, ou em alguma filosofia, ou em alguma tradição, ou em alguma herança familiar que nós recebemos dos nossos antepassados, ou seja lá de quem for. Nós não vivemos num vácuo. Nós colocamos a nossa família sobre algo. Quando nós decidimos disciplinar um filho, por exemplo, isso é com base em alguma coisa, ou em algo que nós aprendemos com os nossos pais, ou em algo que a gente estudou em algum livro, seja ele qual for, ou algo que nós aprendemos na Bíblia, mas nós temos uma influência. Nós não agimos de nossa própria imaginação, isso não existe, na verdade, embora as pessoas falam, né, que nós agimos pela nossa própria cabeça, mas ninguém age pela própria cabeça, isso não existe, nunca existiu e nunca existirá nada de novo debaixo dos céus. Nós somos influenciados e nós nos colocamos sobre algo, em tudo que fazemos na vida, e na família não é diferente. E quando nós vivemos em família, que é a nossa primeira sociedade, por assim dizer, nós sabemos quem nós somos de fato. É ali que nós somos transparentes, é ali que nós somos quem nós somos. Porque no ambiente social, nós até conseguimos colocar uma impressão, ou uma imagem, e que não é nem errado isso, é por educação e é por consciência social também, não é? Que nós agimos muitas vezes diante das pessoas de uma maneira diferente de quando nós agimos na nossa casa. E aqui não é para você achar, é isso mesmo, não, na minha casa é de um jeito, na frente dos outros é outro jeito. Entenda, todo mundo é assim. E você que está pensando isso de alguém, você também é assim. Porque as formas e as maneiras como nós nos comportamos diante do nosso pai, da nossa mãe, diante da nossa esposa, do nosso marido, diante dos nossos filhos, não é a mesma que nós nos comportamos diante de outras pessoas, dependendo de quem for essa pessoa, de quem são essas pessoas. E não há nada de errado com isso, desde que todo o nosso comportamento tenha como princípio o Senhor. Nós estamos diante de Deus e por isso nos relacionamos assim em casa. Estamos diante de Deus e por isso nos relacionamos assim no trabalho, na escola, com um desconhecido, na igreja. Mas se eu tenho diante de mim que eu estou diante de Deus o tempo todo, o meu comportamento pode até ser um pouco diferente dependendo do lugar onde eu estou, mas eu estou sempre glorificando a Deus. Agora, existe
um lado mais obscuro disso, que é quando eu não estou diante de Deus. É quando a minha vida não é uma vida vivida diante de e junto ao Senhor. E por causa disso, eu acabo também me comportando de maneira diferente, dependendo de onde estou, mas baseado não no meu temor do Senhor, mas baseado nas minhas máscaras, não é? Baseado naquilo que eu gostaria que as pessoas pensassem de mim. Então, dependendo do meu ambiente, se é na minha família, ali eu quero até que eles tenham uma impressão de mim, mas eu não consigo manter, me escondido tanto diante daqueles que são meus, porque eles vão ver minhas falhas, eles vão ver os meus pecados, é ali onde eu sou quem eu sou, é ali onde eu sou por inteiro aquilo que eu sou, ou pelo menos eu tento ser, não é? Quando eu estou fora dele, como, por exemplo, quando eu estou na igreja, é óbvio que o meu comportamento aqui não vai ser o mesmo como eu estou quando eu estou tranquilo e sossegado na minha casa. E se eu não vivo em temor diante do Senhor o tempo todo, eu tenderei a ter uma máscara aqui e uma outra máscara lá, e uma outra no meu trabalho, e assim por diante. E isso é muito complicado, porque quando nós vivemos dessa maneira, a nossa tendência é ou estourar quando nós estivermos naquele lugar onde nós nos sentimos mais confortáveis para ser aquilo que somos, ou nós iremos nos fechar totalmente, por N razões. E aí então, ou o ambiente familiar vai ser uma tragédia, ou ele vai ser um ambiente de estranhos, ou ele vai ser um ambiente de guerra, ou ele vai ser um ambiente de silêncio ensurdecedor. Ainda que no nosso ambiente familiar a gente venha a ter problemas e dificuldades e brigas, isso é normal, não é? A não ser que aqui em Campo Grande seja diferente, mas lá em Araraquara é normal. Aqui vocês têm problema também em casa? Tem alguma família que é perfeita, que nunca teve briga dentro de casa? Levanta a mão. De repente aqui no Mato Grosso do Sul é diferente, né? Ninguém, né? Só levantou a mão para arrumar o cabelo ali, ainda bem. Porque senão, de fato não existem famílias perfeitas. A sua família não é perfeita, nunca vai ser. E vocês que um dia vão casar, pode ter certeza que a sua também não será. Na Bíblia não existem famílias perfeitas, mas nas Escrituras nós encontramos famílias que sabem perdoar e andar conforme aquilo que nós encontramos na palavra, especialmente no texto que eu gostaria de meditar com vocês hoje à noite, de Colossenses capítulo 3. Eu quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias nesse texto, a fim de refletirmos acerca de alguns princípios que o Senhor tem para o seu povo como um todo, e que quando aplicados ao nosso contexto familiar, podem nos ajudar a sermos íntegros, a sermos quem nós somos, independentemente de com quem estivermos, onde estivermos, seja na nossa casa, seja fora dela, seja com as pessoas da nossa casa, em casa, seja com as pessoas da nossa casa, fora de casa, sermos quem somos sempre para a glória do Senhor. Colossenses capítulo 3, eu quero ler apenas dos versículos 12 ao 14 com os irmãos, que dizem assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Vamos pensar um pouquinho aqui, né? Primeiro, uma análise das palavras que estão aí. Eu não sei qual a versão que você leu, mas o primeiro versículo, o versículo 12, diz, portanto, como eleitos de Deus. Aqui nós já somos apresentados como pessoas que foram chamadas por Deus, escolhidas por Deus, salvas por Deus, resgatadas por Deus. Ou seja, nós somos de Deus, nós pertencemos a Ele, nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós somos de Deus. Não importa o que você pensa sobre a palavra eleição, eu não estou aqui para tratar disso hoje, mas pensa no resto, de Deus, eleitos de Deus. Isso significa que você pertence a Ele, o seu ser, as suas escolhas, as suas atitudes, não podem ser como você gostaria que fossem,
não podem ser aquilo que vocês aprenderam nas casas em que nós vivemos no passado, comportamentos que nós repetimos porque foi assim que nós vimos as pessoas fazendo, e é assim que nós achamos que tem que ser. Nós somos de Deus. Logo, tudo aquilo que fazemos deve refletir aquilo que Deus diz que nós devemos fazer. E aí o texto diz, revistam-se, ou revestivos, ou seja, nos vestir, é como se nós tirássemos uma roupa, que era aquela que nos vestia antes da nossa conversão, antes de pertencermos a Deus, nós tínhamos uma capa. Tire esta capa e se revista de outra, porque aquilo que você fará, aquilo que você reagirá, aquilo que você falará, aquilo que você sonhará, a sua vida vai ter uma outra roupa, uma outra roupagem, uma outra capa, uma outra vida. Revista-se do quê? E o texto diz de compaixão. Algumas Bíblias dizem ternos afetos de misericórdia. Outras, como a Corrigida Fiel, ela diz entranhas de misericórdia. É tudo a mesma coisa. Revestir de compaixão, misericórdia e entranhas de misericórdia. Você sabe que no texto original que Paulo escreveu aos Colossenses, ele escreveu em grego, a palavra que ele colocou ali, são duas na verdade, é entranha de compaixão, entranha de misericórdia, porque a entranha literalmente é um intestino mesmo, irmãos, são as entranhas. As Bíblias mais antigas mantêm essa palavra entranha. A maioria das versões mais contemporâneas tiram o entranha, porque ela não faz mais sentido para nós. As entranhas, o intestino, no tempo antigo, era a sede das emoções, dos afetos. Você não diz para ninguém hoje, eu te amo de todo o meu intestino. Fala isso, até porque a gente sabe o que tem no intestino, e não é uma coisa muito legal, não é verdade? Como é que você fala um negócio desse? Que amor é esse que você me tem no teu intestino? Eu não quero estar lá. Mas eles não tinham essa compreensão no passado. Hoje em dia a gente fala o quê? Eu te amo de todo o quê? Mas você sabe que não é no coração também. Porque o coração ele é o quê? Ele é um músculo que tem a sua função no nosso corpo. Mas ali não é a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas afeições. Mas a gente também não fala, eu te amo de todos os meus cérebros e com toda a profundidade e seriedade dos meus neurônios e das sinapses, das trocas nervosas. Você não fala isso também, porque nós falamos mediante a cultura linguística que temos. Naquele tempo, eles achavam que o intestino era a sede das emoções. É muito interessante isso, porque quando a gente também, às vezes, está muito emocionado ou alguma coisa assim, a gente não sente a gente fala que a gente tem um frio na barriga, e esse frio na barriga, alguns falam, parece que eu estou com borboleta na barriga, um frio, uma inquietação. Por que disso? Porque há alguma coisa que acontece conosco, que envolve as nossas afeições e que estão nessa região do corpo. Existem algumas explicações hoje científicas, médicas para isso, até porque é curioso que hoje em dia, muitos que estudam o bioma humano têm dito que essa parte do nosso corpo seria o nosso segundo cérebro, e que há uma produção imensa de neurônios aqui, talvez maior do que no próprio cérebro nosso, né? Então, talvez a sabedoria antiga esteja mais certa do que a nossa, que fala que é no coração, que não tem nada disso, mas isso é outra história. O fato é que eles dizem que aquilo que envolve as nossas emoções, por isso entranhas de misericórdia, ou entranháveis misericórdia, como algumas outras versões dizem também. O que isso quer dizer é que, com todo o seu ser, com tudo aquilo que envolve as suas intenções, os teus desejos mais profundos, vocês precisam se revestir de misericórdia, de compaixão. E essa compaixão eu quero trazer aqui não apenas para o ambiente da igreja, mas para o ambiente da família. Porque nós não somos quem somos diante de Deus apenas quando nós nos encontramos com a igreja. Mas nós somos quem somos quando estamos na nossa família lá em casa, não é isso? E nós precisamos nos lembrar que lá em casa, a aplicação desses conselhos tem que ser real. Então, se eu quero ter saúde emocional dentro da minha família, eu preciso colocar esses princípios em prática dentro da minha casa.
sendo cheio de compaixão dentro da minha casa, de misericórdia dentro da minha casa. E quando é que isso se aplica, se não em momentos em que o outro é objeto da minha compaixão e misericórdia? Quando isso acontece? É na mesma situação, ou nas mesmas ocasiões em que eu também sou objeto da compaixão e de misericórdia do meu Deus, que é quando eu peco, é quando eu falho, é quando eu não faço o que deveria ter feito, e contrario a sua palavra, e o entristeço. E eu peço aqui, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim, e Ele tem, e me perdoa. Se eu preciso me revestir de ternos afetos, de entranháveis misericórdias, de compaixão por aquele com quem eu vivo, logo a minha atitude não pode ser aquela de alguém que é perfeito, que não erra nunca, e por isso pode apontar o dedo, e trazer à memória daquela pessoa que errou lá dentro de casa, toda a história daquela pessoa de pecados e de erros, como se eu fosse um Deus que nunca erra. Estar cheio de misericórdia e compaixão não significa ser complacente, não significa fazer vistas grossas e dizer, não, ele errou, eu também erro, todo mundo erra, ele pode fazer o que ele quiser, eu vou fazer o que eu quiser, as crianças podem fazer tudo o que elas quiserem de errado, porque todo mundo é pecador, não tem ninguém perfeito igual o Senhor Jesus. É lógico que não é isso, mas nós precisamos ter, por um lado, sabedoria e graça de Deus, para mostrar à pessoa o erro dela, segundo aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina em Gálatas capítulo 6, versículo 1, não é? Se vocês que são espirituais, vós que sois espirituais, devem confrontar aquele irmão que caiu com um espírito de brandura, cuidando vocês mesmos para que vocês não caiam no mesmo erro que eles caíram. Ou seja, se por um lado eu preciso com um espírito de brandura, que é o que Paulo fala em Gálatas 6:1, confrontar a pessoa que mora comigo e que errou, e eu mesmo tomar cuidado para não cair, diante da atitude daquela pessoa, o que deve existir no meu coração é compaixão, certo de que eu posso cometer o mesmo erro, cair na mesma falha, e que pela bondade de Deus foi aquela pessoa e não fui eu. Bom, mas essa é a primeira coisa, ternos afetos de misericórdia, mas aqui também diz bondade ou benignidade, dependendo da tradução. Bondade ou benignidade, alguns diriam que são virtudes distintas, mas elas nascem do mesmo lugar. Uma coisa, obviamente, é dizermos que o Senhor é bom, outra coisa é dizermos que Ele é benigno, ou seja, ser benigno é ter prazer em fazer o bem, em doar-se, e ser bom, é ter bondade, é ter uma atitude pronta, não apenas para fazer o bem, mas para ter atitudes bondosas em todas as situações da vida, auxiliando, socorrendo, perdoando. A bondade envolve muito mais do que a mera benignidade. Ambas virtudes estão presentes no nosso Deus, e nós devemos imitá-lo nas duas. Algumas Bíblias traduzem aqui para que nos revistamos de bondade, outras de benignidade. E eu creio que isso nos mostra que o Senhor espera que nós sejamos como Ele. Se Ele é o nosso alvo, se nossos olhos estão postos nele constantemente, e se Ele espera que nós o imitemos em nossa vida diária, isso envolve a nossa família, isso significa que é bom sermos benignos em nosso lar. E isso cooperará para a nossa saúde mental. Como é que eu sou benigno? Eu sou benigno, obviamente, quando eu coopero, quando eu ajudo, quando eu faço o que me pedem para auxiliar, para ajudar, mas não somente. Eu sou benigno também quando eu faço além daquilo que me pediram. Se eu sou o filho, sei lá, e pediram para eu lavar a louça, ajudar a cuidar da louça, cozinha. Ok, eu posso ajudar a cuidar da louça, mas se eu perceber que o chão está sujo, por que eu não posso passar só um paninho no chão da cozinha, para ficar um pouco... mas não, é pediram só a louça, então eu vou fazer só a louça. O chão não é comigo. O bondoso, ele pode ser bondoso cuidando daquilo que lhe pediram, mas o benigno, ele vai além. O nosso Deus vai além conosco? Ou será que o nosso Deus faz apenas o que nós pedimos a Ele? Porque se é para nós o imitarmos, como Ele age conosco? Vocês lembram do que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios? Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto a Ele
pedimos ou pensamos, a Ele seja a glória em Cristo, na igreja, pelos séculos dos séculos. Amém? Se é para imitá-lo, eu creio que isso envolve sermos benignos também, nos nossos relacionamentos familiares. Seja vocês como filhos, obedecendo os seus pais, seja nós como cônjuges, sejamos nós como pais, sejamos nós com os nossos outros familiares, parentes, que não incluem ali pai, mãe, filhos, não é? Benignos, bondosos. Mas o texto continua a dizer de humildade. Humildade não precisa explicar muito, né? Todos nós sabemos o que significa sermos humildes. E a Bíblia nos diz que o nosso maior exemplo de humildade é o Senhor Jesus. Paulo escreveu sobre isso em Filipenses capítulo 2, que ele se esvaziou de si mesmo e assumiu forma de servo, sendo semelhante a nós, a homens, não é? Esse esvaziar de si significa colocar a mente à disposição dele, para que a vontade dele pise sobre a nossa mente, nos humilhe e nós tenhamos atitudes que o glorificam. A gente não tem uma palavra para isso em português, em grego tem uma palavra, que é a palavra que o Paulo escolheu, Pedro também usou ela na sua epístola. Eu vou falar a palavrinha aqui, se você estuda grego, você vai saber, se você não estuda, só para você ver como que a coisa funciona. É a palavra tapeinos frosine, que vem de tapeinos, ou tapinos, da onde os latinos depois também tem uma palavra semelhante, não é? Que é a tapetum, da onde vem a palavra tapete. Vem da mesma origem, um lugar baixo, alguns traduzem como capacho, o tapeinos. E frosine vem de fronel, vem de mente, especialmente. E tudo aquilo que envolve o nosso pensar. Ou seja, nós não encontramos muito isso na literatura grega. Paulo gosta demais dessa palavra, tapeino-frosine, mostrando o lugar em que a nossa mente, os nossos pensamentos devem estar diante da palavra de Deus, que é no chão, é no lugar do tapete. Ali nós colocamos o que pensamos, para que o Senhor venha sobre, e o pensamento dele prevaleça diante da nossa própria vontade. Porque quando a gente está nervoso, quando a gente tem problema, a gente não pensa no Senhor, a gente nem lembra que Ele existe. E a gente reage mediante a raiva do coração, mediante a primeira palavra que vem na boca. Bateu, levou. É mal com mal. Você não fez, então você vai ouvir agora. É isso, mas você esqueceu de... Não é assim que nós somos? Aqui, não sei aqui em Campo Grande. Lá no interior de São Paulo é assim que a coisa parece. Porque nós somos assim. Nós colocamos a nossa mente, os nossos pensamentos, no lugar de domínio. Nós somos conduzidos por aquilo que pensamos. Somos senhores de nós mesmos. E a palavra humildade aqui não é algo externo, irmãos. Não é algo que você vê na roupa que o fulano veste. Nossa, que pessoa humilde. Você não vê a humildade da pessoa. Ela se manifesta nas atitudes que ela tem, porque ela submete a mente que ela tem à palavra de Deus. Não é mais ela, mas é Cristo nela. E você vê isso em todas as atitudes. E eu não vou dizer que é difícil, é impossível ser humilde, a menos que o Espírito Santo de Deus habite em sua vida. A menos que você seja convertido pela graça de Deus, você nunca será humilde. Você nunca colocará o seu pensamento e as suas vontades a serviço da palavra de Deus, para que o Senhor prevaleça em todas as situações. Mas quando o Senhor está em nós, nós somos capazes de imitá-lo, e não usarmos por usurpação, para usar as palavras do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, né? Usarmos por usurpação, sermos aquilo que sempre fomos, e agirmos como achamos que temos que agir. Mas nos esvaziarmos de nós mesmos, para que a vontade dele prevaleça sobre nós, e nós nos submetamos àquilo que a palavra dele nos ensina. Agostinho de Hipona escreveu certa vez que a humildade é a base de todas as virtudes, e sem ela, o amor se torna orgulho e o perdão se transforma em autocomiseração. O que Agostinho quis dizer com isso é que até mesmo as nossas melhores virtudes, na verdade, elas são orgulhosas.
Elas são egoístas. Mas é amor. Não é amor. Na verdade, você está querendo alguma coisa. Não, eu estou perdoando. Não, não é perdão. É você estar tendo compaixão de você. Você está com dó de você. Nunca é como deveria ser. Até as virtudes, até as melhores coisas que fazemos, elas têm uma motivação por trás. E no fundo, nós ficamos felizes quando alguém vem e diz: muito bem, olha, parabéns, que atitude bonita sua. Porque é sua mesmo, né? Não foi aquilo que o Senhor disse que deveria ser. Quando nós vemos que são virtudes que vêm do Senhor, nós ficamos mal com aquilo, mas nós fazemos porque sabemos que é a vontade de Deus. Como outra das virtudes que nos é dita aí no texto: compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Algumas Bíblias traduzem apenas como uma palavra só, como longanimidade. Algumas colocam as duas, enfim, algumas versões colocam de maneiras distintas essas duas palavrinhas, não é? O que significaria essa mansidão ou essa longanimidade? A mansidão, ela pode ter a ver com a paciência. Você é manso porque você, é paciente, mas a mansidão aqui, na palavra de Paulo, tem mais a ver com docilidade, de ser alguém doce. Você entende quando eu falo doce? A pessoa que é agradável, é a pessoa que ela você gosta de estar com aquela pessoa. Ela não tem nada para te oferecer, ela talvez não seja tão inteligente quanto você gostaria que ela fosse, ela não é, tão rica quanto você gostaria que fosse, ela não é tão do teu nível social como você talvez gostaria que fosse, ela não torce para o seu time como você gostaria que ela torcesse, mas ela é uma pessoa legal, ela é uma pessoa agradável. Estar com ela 5 minutos ou 1 hora é tão bom, é uma pessoa doce, não é uma pessoa amarga. É nesse sentido que a mansidão, por incrível que pareça, se apresenta aqui. Agora, não é curioso que o apóstolo Paulo nos diz que é para a gente se revestir disso? Você sabe por quê? É porque você não é doce, nem eu. É porque a gente não é nada disso. É por isso que a gente tem que se revestir disso. Porque se tudo isso estivesse em nós, talvez o Espírito Santo diria: manifeste, põe para fora, mostre aquilo que está dentro de você. Você tem bondade dentro de você, então põe essa bondade para fora. Você é longânimo, você é paciente. Você só, não descobriu ainda a paciência dentro de você. Na verdade, você não tem nada disso. A Bíblia fala que você tem outras coisas dentro de você, e são muito feias, inclusive. Mas a Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo, nós nos revestimos de Cristo, e revestidos de Cristo, nós nos revestimos das virtudes dele. E nisto vem tudo que nós temos falado até aqui, inclusive a docilidade, a agradabilidade e essa paciência, que, como Paulo diz em outros lugares, é fruto do Espírito na nossa vida. Não é fruto da nossa vida, é fruto do Espírito. E esses frutos que o Espírito manifesta em nossa vida, eles podem ser vividos se nós estivermos em Cristo, se nós tivermos uma vida com Cristo, se nós mantivermos constante a nossa devoção com o Senhor, a nossa vida de oração, a nossa vida de comunhão por meio da leitura e meditação na palavra de Deus, se nós nos mantivermos perto do nosso Deus, naturalmente as virtudes, valores, amores de nosso Deus passarão a ser vistos em nós mesmos, porque nós estamos unidos a Ele. O vínculo que nos une a Ele é diário e é constante. Então é natural que quando nós sentirmos o desejo de agir como nós agiríamos antes, na carne, a presença dEle em nós nos fará refletir se realmente agiremos daquela maneira. Nós pelo menos estaremos um pouco mais fortes e conscientes para agirmos de outra maneira, seja com humildade, com bondade, com benignidade, com mansidão, com docilidade, com agradabilidade, ou com paciência, porque nós nos lembraremos de quem Ele é. E como nós estamos com Ele constantemente, será mais fácil dessas virtudes serem vistas em nossa vida. Elas fluirão de nós de maneira absolutamente natural. E o texto no versículo 13 nos diz que
devemos nos suportar uns aos outros e nos perdoar mutuamente. E mais uma vez, fazendo os paralelos que eu tenho feito desde o início, não é? Se o texto todo aponta para a maneira como nós nos relacionamos com Deus, e como Deus se relaciona conosco, e Ele é o grande exemplo de como nós devemos nos relacionar uns com os outros. Se Deus nos suporta, essa é a maneira como nós devemos agir dentro dos nossos lares. E esse suportar aqui não tem nada a ver com paciência, porque a paciência já foi falado no final do 12. Esse suportar não é aguentar no sentido eu não estou aguentando mais. Até quando eu tenho que suportar essa cruz aqui que eu estou carregando na minha vida? Não é esse tipo de suporte, mas é o suporte de dar o ombro. Sabe no circo, que o pessoal faz aquela pirâmide humana, sobe um em cima do outro, aí você acha que vai cair 5 metros, está um subindo no ombro do outro, aí sobe o outro no ombro, um está dando suporte. Quando Paulo diz aqui, suportai-vos uns aos outros, é nesse sentido, não de ter que ter paciência com aguentar, mas no sentido de suportar as pessoas, de dar a elas o suporte que elas precisam para os momentos difíceis que elas vivem, pelas lutas que elas passam, pelos momentos de fragilidade da alma que elas estão experimentando, porque talvez elas estejam doentes da alma, porque talvez elas estejam fracas na alma, porque talvez elas estejam distantes de Deus. E o que é que nós devemos fazer? Nós devemos ir lá e, é como se pegássemos no colo essas pessoas, suportássemos essas pessoas, até que elas tenham condições de pé suportar a outras ao nosso lado. E assim como nós hoje somos chamados a suportar, amanhã nós precisaremos desse suporte. Por isso é uns aos outros, por isso o mandamento aqui é recíproco. Não existe super crente, não existe alguém que sempre está bem, sempre está lá em cima, sempre está forte. Isso não existe. É por isso que os mandamentos são recíprocos. Porque hoje eu preciso, e você precisa estar aqui, para me ajudar. Amanhã eu vou estar bem e você talvez não vai estar. E eu precisarei estar ali, para estar com você. E em casa é assim e sempre será assim também. E o texto aí nos diz no verso 13, a segunda recomendação do versículo 13 é: perdoem-se mutuamente. Perdoem-se, perdoai-vos uns aos outros mutuamente. Ou seja, viver juntos envolve a necessidade de ter que perdoar o outro. Ninguém, ou quase ninguém, diz isso para a gente, especialmente quando a gente está para casar, por exemplo, né? Quando a gente acha que a gente nunca vai ter que perdoar a pessoa com quem a gente casou. Porque, eventualmente, antes de casar, a gente conhece uma pessoa, mas depois que a gente casa, não que é outra pessoa, mas a gente conhece lados, ou características, ou hábitos que a gente não conhecia, que a gente não morava junto, a gente não dividia o mesmo quarto, a gente não usava o mesmo banheiro. Então a gente não sabia de certas coisas que, se a gente soubesse, a gente teria conversado antes. Mas a gente conversa depois. Mas esses são hábitos. Mas existem outros hábitos que são pecaminosos, porque são herdados. O pai daquele rapaz sempre agiu daquela maneira, e ele achou que aquilo era normal, e nunca ninguém o confrontou, e de repente você, esposinha recém-casada, sabe que aquilo é pecado, porque você sabe, porque você leu na Bíblia, você ouviu uma pregação, e na sua família te ensinaram, mas aquele rapazinho, ele não vem de uma família cristã, ele não aprendeu como você aprendeu, e talvez ali você vai precisar ensiná-lo, e não vai ser fácil. Porque talvez ele não reconheça num primeiro momento, talvez depois ele reconheça, talvez ele te chateie bastante. E o que a Bíblia diz que você deve fazer é perdoá-lo, é suportá-lo, é ter paciência. Essas virtudes darão saúde para você mentalmente, não para ele. Agora, reagir de maneira absolutamente carnal não trará saúde mental para você. Trará uma espécie de alívio, como dar soco no travesseiro ou gritar no chuveiro. Mas é a mesma coisa que, com fome, encher a barriga de fandangos e Doritos. Pode fazer isso num almoço, mas faz isso na janta, no outro almoço, na outra, faz durante uma semana para você ver o que vai acontecer. Busque esses alívios mentais dando grito para o chuveiro, vai chegar uma hora que não vai funcionar mais. Porque não é isso que trará saúde mental para você. Saúde mental é revestir-se de Cristo.
dentro dos nossos lares, tendo atitudes que Cristo teria se Ele conosco convivesse ali dentro dos nossos lares. E se Ele sempre nos perdoa, nós devemos perdoar uns aos outros também. Ainda que essa pessoa cometa 70 vezes 7 pecados diariamente, é o que o nosso Senhor nos recomendou fazer. E perdoar não é fácil, perdoar não é agradável, por isso que nós devemos fazer isso como fruto da nossa decisão, como fruto da orientação que a palavra de Deus nos dá, e não como fruto de uma mera vontade. O poder do perdão, no contexto familiar, está ligado à nossa decisão, e essa decisão fará mais bem a você do que a pessoa perdoada. Ter saúde mental inclui perdoar. Não perdoar pode te deixar doente da mente e da alma. E existem inúmeras pessoas com problemas de enfermidade mental e problema de enfermidade física, oriundos de questões como, por exemplo, o não perdão de alguém. Isso é muito curioso, eu não vou entrar aqui nos detalhes que estão envolvidos com isso, mas perdoar faz mais bem a você do que a pessoa que você perdoou. E isso não é um sentimento, não é uma coisa que Deus vai pôr no seu coração a vontade de, mas é uma decisão que você toma. Existe uma holandesa, a Corrie ten Boom, ela viveu na época da Segunda Guerra Mundial, na época do nazismo, e ela escreveu algo muito interessante num livrinho chamado O Refúgio Secreto. Inclusive, hoje eu vi esse livro na livraria Leitura, que vocês têm aqui no Shopping Campo Grande. Tem um livro de couro, assim, bonito, fizeram uma edição maravilhosa do Refúgio Secreto da Corrie ten Boom. Ela escondeu, salvou inúmeras, dezenas de crianças judias durante o período do Holocausto. A história dela é maravilhosa. Tem um filme chamado Refúgio Secreto também, depois vocês podem pesquisar. Mas ela escreveu o seguinte sobre perdão. Perdão é um ato de vontade, e vontade pode funcionar independentemente da temperatura do coração. Eu achei interessante a frase da Corrie ten Boom, porque, embora eu tenha dito, e a Bíblia pareça nos dizer que o perdão não é uma vontade, quando nós encontramos esse tipo de orientação na palavra de Deus, não é que não é uma vontade decisiva, mas é uma vontade emotiva, uma vontade sentida. Eu não senti essa vontade. Não é esse tipo de vontade, mas é uma vontade decidida. Eu decidi que eu vou perdoar. E essa é a minha vontade agora. Não que eu queira, porque eu não quero. O que eu quero é que a pessoa morra. Mas não a minha vontade, mas a tua vontade. E a tua vontade seja a minha vontade. Então é a minha vontade. Mas não é, mas é. Os irmãos entenderam? Não é a minha vontade, mas é. Por quê? Porque é a vontade de Deus. E eu morri. Eu morri para mim mesmo, não é? Morri para esse mundo. Logo, eu não devo ter mais a minha vontade, mas a dele deve operar em mim. Logo, isso que a Corrie ten Boom diz faz sentido quando ela diz que a vontade pode funcionar independentemente da temperatura do coração. Porque se você for pela temperatura do seu coração e a temperatura dele estiver ardendo, você não vai querer perdoar a pessoa. Essa não será a sua vontade. Mas se a sua vontade agir independentemente da temperatura do coração, a tua vontade espiritual, digamos assim, ou doada pelo Espírito à sua mente e coração, fará com que você tome uma decisão que é independente da temperatura do seu coração. E então você não agirá como você quer. Você pode inclusive dizer a Deus, não é o que eu quero, mas é o que o Senhor manda. Então eu perdoo essa pessoa, em nome de Jesus, porque o Senhor mandou eu perdoá-la. Então eu quero dizer ao Senhor que eu a perdoo, Senhor. E nisso você já emenda a segunda, e depois a terceira, e diz: Deus, abençoa a família dela. Senhor, abençoa a saúde dela. Senhor, abençoa ela no trabalho dela. No fundo, você queria tudo o contrário, mas você já não disse para Deus que você perdoou? Então, avance e diga: Senhor, eu não só perdoo, mas eu quero orar pela prosperidade dela. Eu quero orar pela saúde mental dela. Ore. Jesus não disse para a gente orar só pelos nossos amiguinhos, não é? Jesus disse para a gente orar por quem nos persegue e pelos nossos inimigos.
Por pessoas que talvez, se você um dia falar para ela, olha, eu te perdoei, ela vai olhar e vai zombar da sua cara. Mas quem disse que eu preciso do seu perdão? E quem disse que eu errei? E você nem precisa dizer para ela que você perdoou a ela. Porque o teu não perdão tem mais a ver com Deus do que com aquela pessoa. Quando você não perdoa alguém, você acha que o seu problema é com aquele alguém? Perdoar ou deixar de perdoar tem a ver com a sua vida com o Senhor, acima de tudo. Logo, enfim, cada caso é um caso, obviamente, mas se existir um caso em que é impossível você ir até a pessoa para dizer a ela que você a perdoou, você não precisa ir. Pode ser que essa pessoa já morreu, pode ser que essa pessoa esteja morando na Nova Zelândia, e pode ser que você não tenha mais nem o e-mail nem o WhatsApp dela, mas importa diante de Deus, que você confesse diante do Senhor, e que você ore por aquela pessoa que te entristeceu e que te feriu, e isso vai consolidar o perdão no seu coração. Você precisa se revestir do perdão, não é uma coisa que está e nunca vai estar dentro do seu coração, por isso vem do alto, a decisão já veio na palavra, então que venha na atitude também. A gente não pode se esquecer nunca, não é, de José, lá no Egito, em Gênesis 50, versículo 20, perdoando seus irmãos, apesar deles terem causado a ele tanto sofrimento e tanta injustiça, mas ele decidiu perdoar os seus irmãos. A gente não pode se esquecer da parábola de Jesus do filho pródigo, que voltou para casa depois de ter ofendido o seu pai, e como o pai o recebeu? Perdoando. A nossa atitude não pode ser outra, irmãos. Não importa o tamanho da ofensa que cometeram contra você. É para a sua saúde mental, emocional, espiritual, e pode ter certeza física também, que você deve perdoar aquela pessoa. Mas vamos avançar. O texto continua dizendo, e se caso alguém tenha motivo de queixa contra outra, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem-se uns aos outros. E acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Bom, o texto termina falando sobre o dever do amor estar entre nós, e eu creio que isso envolve os nossos lares, e é importante que nós terminemos meditando em que o amor também não é um sentimento, não é uma vontade, acabou a vontade, acabou o amor. Se acabou o amor, eu estou amando aquela outra senhora, eu estou amando aquele outro senhor, ou eu estou amando a mim mesmo, não quero ficar mais com ninguém. Então, como acabou, então eu vou tomar... Não, se acabou é porque nunca teve. Porque o amor não se trata de algo que começa e que acaba. O amor não é um sentimento, como a carne nos prega, como o mundo nos ensina. O amor é uma decisão. O amor é algo que mantém. O amor é o desejo de manter viva e bem a pessoa a quem você ama. E o Senhor nos ensina a amarmos a todos. E se nós dizemos que amamos de um modo especial alguém com quem fizemos uma família, uma aliança diante de Deus, quanto mais com essa pessoa que é o próximo, mais próximo, eu devo ter atitudes de amor como aquele que o Senhor manda eu ter com todas as pessoas. Se Ele manda eu amar todo mundo, meu próximo, não é? Como a mim mesmo, quanto mais o próximo mais próximo que vive comigo. Mas como é o amor? O amor não é apenas tendo atitudes de dar presentes, tendo apenas atitudes de fazer surpresas, tendo apenas... Não, é sabendo cuidar, é sabendo se vestir das virtudes de Cristo, para viver com o outro, aquilo que Cristo viveria no teu lugar. O marido amando a esposa como Cristo ama a igreja, a esposa amando o marido como a igreja ama Cristo. É termos em nossas vidas as virtudes do nosso Salvador. E isso não só para o bem do nosso relacionamento, mas para o nosso próprio bem. Nós não somos capazes de viver o perfeito amor sem que esse amor tenha sido derramado no nosso coração. Mas se ele foi, então é possível. Se o amor de Deus é derramado sobre os nossos corações, nós sabemos o que é sermos amados. Nós sabemos o que é o amor de Deus. Logo, nós sabemos o que é amar, o que é decidir se doar, o que é decidir perdoar, o que é decidir acolher, o que é decidir ser benigno, o que é decidir ter paciência, o que é decidir esperar, o que é decidir confiar.
Se nós conhecemos o amor pela experiência que tivemos com o nosso Salvador, então nós podemos amar também. Agora, como tudo o que o Senhor pede para que vivamos nos nossos relacionamentos, seja na igreja, seja em casa, antes são vistos no nosso relacionamento com Ele, então é importante que nós tenhamos em mente o seguinte: quando nós conhecemos a Ele e recebemos dele tudo isso, a nossa vida é reformada, a nossa vida é transformada, a nossa vida é renovada. Deus muda, e essa reforma é constante, né? É uma área aqui, outra ali, depois a gente descobre outra coisa, e isso não acaba até Jesus voltar. Essa transformação, essa reforma da nossa casa interior. Porque nesse relacionamento com o Senhor, sempre algo está se reformando dentro de nós. Se no nosso relacionamento com Ele é assim, saibam que nos nossos relacionamentos uns com os outros também sempre será assim. Sempre haverá áreas para serem aparadas, sempre haverão áreas para serem afiadas, sempre haverão áreas difíceis, áreas obscuras, áreas que demoram mais para serem mudadas, áreas que mudam mais rapidamente. Mas se o Senhor tem nos chamado para uma reforma do nosso interior, nós não podemos nos esquecer que essa reforma envolve não apenas o nosso interior, mas tudo aquilo com o que nós nos envolvemos na nossa vida, como, por exemplo, a reforma do nosso lar, a reforma dos nossos relacionamentos dentro da nossa casa, dentro dessa nossa primeira congregação. E não será fácil. Será infinitamente mais difícil do que uma transformação na igreja, por exemplo. Porque, a menos que todos ali estejam com o coração posto em Cristo, com o desejo de ouvir a Cristo, a coisa vai demorar muito para acontecer. E quanto mais difícil eu perceber no coração dos meus familiares esse desejo de se submeter à palavra de Cristo, talvez eu não tenha tanto que ficar falando com os meus familiares, quanto eu devo falar com o meu Salvador. Eu já aconselhei inúmeras mães, por exemplo, né? E pais também, que falam, que oram pelos seus filhos, ensinam os seus filhos, de repente os veem crescer e estão cada vez mais distantes de Deus, e elas falam e vão para longe, falam e vão para longe. E eu digo, olha, talvez você já tenha falado demais com os seus filhos sobre Deus. Talvez seja a hora de você passar a falar com Deus sobre os seus filhos. E investir tempo. Não sei, você passar 1 hora falando com eles sobre Deus, passe 1 hora falando com Deus sobre os seus filhos. Você faz isso? Na maioria dos casos, não. Na maioria dos casos é uma oração no começo do dia, uma outra oração, é aquelas orações que envolvem inclusive os nossos filhos, mas não é algo intencional, duradouro, não é fazendo como Jesus disse para nós fazermos, batei, batei, buscai, buscai, pedi, pedi, aquela insistência do filho que pede pão ao pai, e Jesus diz para que nós agíssemos dessa maneira. Jesus, inclusive, usa a palavra insistência numa parábola que contou sobre o dever de orar sem cessar, que nós deveríamos insistir quanto a certas coisas. Nós não temos a razão do porquê disso, mas se ele diz que nós deveríamos agir assim, é porque nós devemos agir assim, e porque talvez isso nos prenda mais a ele e nos mostre mais o poder, que é dele e não nosso. Porque enquanto você fala e o filho obedece na hora, talvez você veja, bom, eu falei direitinho, né? Fiz o meu trabalho. Mas quando você faz o seu trabalho e você não vê o resultado, e você depende do Senhor, e talvez Deus deixe a coisa acontecer, para que você dependa mais dele, é para que quando algo acontecer, você possa se voltar para ele e dizer, louvado seja o Senhor, por aquilo que ocorreu, na vida do meu filho, na vida da minha filha, na vida do meu neto. Para que nós não creiamos que o trabalho é só nosso, que nós não creiamos que o poder é nosso, que somos nós quem transformamos, que somos nós quem salvamos, que somos nós quem provemos. Se não sou eu para pôr comida nessa... eu não sou ninguém. Se não é o Senhor para ter misericórdia de nós e nos dar saúde, sabedoria, capacidade cognitiva, talentos, a gente não trabalharia, a gente não sairia, a gente não traria a provisão que pela graça dele, ele traz por nosso trabalho.
Logo, muitas vezes, Deus permite certas situações para que nós possamos depender mais dEle e nunca deixarmos de confiar que é Ele quem faz, é Ele quem cuida, é Ele quem provê e é Ele quem ensina como devem ser os nossos relacionamentos dentro dos nossos lares também. Por isso, nunca deixe de orar pela sua família, nunca deixe de esperar a resposta de Deus pelos seus familiares. Nunca deixe de falar tanto ou mais com Deus pelos seus, do que de falar com os seus sobre Deus. Isso não significa que você não tem que falar com os seus familiares sobre Deus, você tem. Mas invista mais tempo com o Senhor pelos seus do que com os seus sobre Deus. Irmãos, entendem? Talvez nós estejamos orando muito pouco, e talvez essa seja a razão de muita coisa no nosso próprio coração, e às vezes dentro dos nossos lares também. Irmãos, há muitas coisas que a Bíblia nos diz e que podem ser refletidas e estudadas a respeito da nossa saúde emocional dentro das nossas famílias. Mas eu gostaria de trazer para vocês hoje à noite essas virtudes que o apóstolo Paulo levanta em Colossenses 3, 12 a 14, aplicando-as na nossa vida familiar, mostrando aos irmãos que se nós fizermos tudo aquilo que ele orienta aqui no contexto da igreja, dentro da nossa casa, certamente os melhores e mais bem beneficiados não serão aqueles que convivem conosco e que terão uma pessoa bonzinha, uma pessoa benigna, uma pessoa paciente. Ah, como é bom morar com uma pessoa assim. Não, é lógico, eles vão se beneficiar disso, porque é melhor morar com uma pessoa assim do que uma pessoa ruim, uma pessoa chata, uma pessoa que não ajuda nada, um folgado, preguiçoso, etc. É muito melhor morar com uma pessoa com essas virtudes. Mas ter essas virtudes não fará tão bem aos outros quanto fará a você, à tua vida com Deus e à tua mente, que estará constantemente em paz, por saber estar vivendo segundo a palavra de Deus, por saber estar vestido das virtudes do próprio Cristo, o Cordeiro de Deus. Será para o seu bem e para a glória de Deus também. E, paralelamente, será uma bênção para aquelas pessoas que vivem com você. Mas a gente não vai conseguir isso sozinho. Eu não consigo isso sozinho. Você não consegue isso sozinho. Portanto, eu quero convidá-los à oração nesse momento, para que clamemos a Ele que nos socorra e nos ajude. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, e muito obrigado por podermos meditar nessa noite nela, e a relação dessas virtudes que o apóstolo Paulo levanta aos Colossenses, com a nossa própria vida dentro dos nossos lares, e como isso pode nos ajudar a nós termos uma saúde mental boa. Ó Senhor, nos ajude a refletir o Teu amor, a refletir a Tua graça, a refletir o Teu perdão, a Tua bondade, a Tua benignidade e todas as demais virtudes do Senhor nos nossos relacionamentos familiares. Ensina-nos a perdoar, a amar, a sermos pacientes, de forma que nossas famílias se tornem um testemunho vivo da Tua redenção. Para o nosso bem e para a Tua glória, Senhor, nós oramos. No nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de quem nós dependemos para tudo isso, oramos. Amém. Amém. Deus abençoe-nos.